Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo de hoje, meus irmãos, não é estudo, não é para passar algum ponto da doutrina, mas é respondendo uma pergunta que eu respondi para um amigo, e também nos comentários dos meus vídeos um jovem me mandou uma pergunta perguntando se era permitido um católico fazer estudo bíblico com um protestante. Aí ele queria uma resposta da minha parte. Então, para você que me fez esta pergunta no canal, e também já respondi ela para outros amigos, não há possibilidade alguma de um católico estar fazendo estudos bíblicos com um protestante. Por quê? Porque nós cremos, em primeiro lugar, nós cremos na Sagrada Tradição Apostólica, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Então nós temos três pilares que fundamentam a nossa fé, a fé católica. Os protestantes usam aquilo que Lutero colocou: somente a Bíblia, sola Scriptura, somente a Escritura. Então já tem aí uma diferença imensa. E é impossível você estudar a Bíblia, fazer estudos bíblicos com um protestante. Por exemplo, se esse protestante for calvinista, ele vai falar sobre os 5 pontos calvinistas, que eu não vou citar todos aqui, mas um dos mais agravantes: a predestinação, onde Deus escolhe um pequeno grupo e predestina para a eternidade, e outro grupo, consequentemente grande, que está predestinado desde toda a eternidade a ir para o inferno. E por mais que esse grupo que está predestinado a ir para o inferno deseje ser discípulo de Cristo, vá à igreja, escute as pregações, ele pode fazer o que for, pode ir à missa, pode ir à igreja, pode ir às igrejas protestantes, o que for. Ele vai escutar a pregação e essa pregação não vai servir de nada. Ele jamais será convertido. E Calvino ainda falou algo muito sério, que alguns terão a impressão, eles mesmos terão a impressão de serem crentes salvos, mas na verdade eles não são crentes salvos. Eles sentem essa impressão de que são salvos, de que são convertidos, de que são predestinados à vida eterna, mas na verdade eles são apenas um meio que Deus usará para converter o eleito, o predestinado à vida eterna. Então aí a gente já vê que a igreja não fala da predestinação nesse aspecto. Existe sim uma doutrina de predestinação na Igreja Católica, mas não desta maneira que Calvino coloca. Eu não vou entrar em detalhe, posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas não vou entrar em detalhe porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Outra coisa, por exemplo, muitos protestantes aceitam o batismo de criança, como os anglicanos, os presbiterianos, os luteranos, e já os protestantes da linha mais pentecostal, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus e tantas outras aí, que é uma danação de seitas que a gente não consegue nem enumerar, não aceita o batismo de criança. Nenhum dos protestantes aceita, por exemplo, a intercessão dos santos, que é tão clara na Bíblia. Basta lermos o livro do Apocalipse, capítulo 6, capítulo 9, você vai ver lá as almas dos santos que estão diante de Deus clamando por justiça, pedindo que Deus faça justiça para elas que são os eleitos de Deus. Por exemplo, nós temos a questão da Eucaristia, que Jesus enfatiza. O capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus enfatiza que ele é o pão vivo que desceu do céu
E a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. Aí você vê, por exemplo, as igrejas luteranas acreditam como Lutero, que é consubstancial, ou seja, que Jesus se faz presente na ceia enquanto o culto está sendo celebrado. Mas depois Jesus abandona a matéria do pão e do vinho, né? Os calvinistas, os presbiterianos, os batistas, os pentecostais, de maneira geral, não acreditam nem na consubstanciação, não acreditam nem que Jesus se faz presente. É apenas um pão abençoado. Nós, católicos, cremos que é Jesus, corpo, alma e divindade. O corpo de Jesus Cristo, que andou sobre esse mundo, está na Eucaristia. Ou melhor, é o corpo e o sangue de Cristo, a Santíssima Eucaristia. Nós cremos no céu, né? A ressurreição dos mortos, e cremos no céu, a vida eterna. Os calvinistas, por exemplo, ou melhor, os adventistas, por exemplo, não acreditam no inferno eterno. Eles dizem que as almas que forem condenadas serão castigadas por um tempo e depois Deus destruirá aquelas almas, né? Exterminará, ou seja, o fim, não vai ser um sofrimento eterno. Eles também não acreditam na imortalidade da alma, né? Os calvinistas não acreditam na imortalidade da alma. Tanto é que, para os adventistas, melhor dizendo, tanto é que os adventistas, quando alguém morre, eles dizem que acabou tudo. O espírito, a alma, não está viva. Só está lá o corpo no sepulcro que um dia será ressuscitado, né? Então, eles defendem o sábado, né? A lei sabática, e a gente vê que, na verdade, eles defendem, mas eles não vivem isso. Então, é impossível um católico estar vivendo em comunhão com um protestante fazendo estudo bíblico. Por exemplo, os testemunhas de Jeová não acreditam na Santíssima Trindade. E muitos mártires no início do cristianismo deram a vida por isso, para defender que Jesus é Deus, consubstancial ao Pai, né? Que tem a mesma substância, né? Que tem a mesma substância do Pai, que é Deus também. Eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Ou seja, fica difícil. Ninguém protestante, pelo menos agora nesse período, porque no início Lutero acreditava na virgindade perpétua de Maria, que Maria era virgem antes, durante e depois do parto. Calvino também acreditava na virgindade perpétua de Maria, que ela era virgem antes, durante e depois do parto. E os protestantes de hoje não acreditam nisso. Os dogmas marianos, a assunção, que Nossa Senhora foi elevada aos céus em corpo e alma, a assunção de Nossa Senhora, eles não acreditam. A virgindade perpétua de Maria, esses protestantes também não acreditam que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. A Imaculada Conceição, que Maria foi preservada pelos méritos de Cristo, imaculada na sua concepção, no seu nascimento e até hoje. Não se acredita isso. Na maternidade divina, que Nossa Senhora é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, e eles dizem que Maria é mãe somente de Jesus homem, como se a união hipostática de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, pudesse ser separada. Se você ler o Apocalipse, capítulo 5 do Apocalipse, você vai ver que lá no capítulo 5 do Apocalipse, Jesus está no céu como que um cordeiro imolado, ou seja, o corpo de Jesus que está no céu é o mesmo corpo que estava no ventre de Maria, glorificado, glorioso, sim, mas é o mesmo corpo. É o mesmo corpo que foi pregado na cruz. Quando nós chegarmos no céu, se tem um corpo que nós iremos reconhecer de imediato, será o corpo de Jesus. Mesmo que a gente não o reconhecesse pela glória que ele tem, nós iríamos reconhecê-lo pelas marcas da coroa de espinhos, dos pregos nas mãos, nos pés, da lança que ultrapassou o seu peito, nós iríamos conhecer. Então é difícil, meu irmão, ou melhor, é impossível alguém acreditar
que é possível fazer estudos bíblicos protestantes e católicos juntos. Não é possível. Não é possível. Por exemplo, os testemunhas de Jeová acreditam que o paraíso é aqui na terra. Quando nós vemos toda a história bíblica e nós percebemos que todas as vezes que Deus tentou, né? Eu não vou dizer que Deus tentou, porque todas as vezes que Deus deu ao homem uma segunda chance para seguir os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas leis, o homem somente fracassou. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Noé depois que Noé foi salvo junto com a sua família na arca, foi assim mediante Abraão e os outros patriarcas. Foi assim quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe para a terra prometida com Moisés. O povo pecou, desobedeceu. Foi assim com o rei Saul, o povo desobedeceu a Deus. Foi assim com o rei Davi, o povo desobedeceu a Deus. Foi assim com o rei Salomão, o povo voltou a desobedecer a Deus. Inclusive o rei Salomão adulterando contra Deus, adorando outros deuses, construindo templos para outros deuses. Foi assim com Roboão, o filho de Sansão, de Salomão, melhor dizendo. Foi assim. Foi assim com Jeroboão, que dividiu o povo de Deus em reino do sul e reino do norte. E todos os reis que vieram, mediante o domínio de um rei, mediante o domínio dos profetas, o povo sempre desobedeceu. Aí eles alegam, não, mas é Jeová Deus que vai reinar. E o que é que a gente diz do livro do Apocalipse, que fala de 144 mil de todas as tribos, povos, línguas e nações que serão levados para o céu? E o que a gente diz de uma multidão imensa que estava de pé diante do Cordeiro de Deus e do trono de Deus, vestido com vestes brancas, que tinham lavado e alvejado suas vestes no sangue do Cordeiro e que clamavam no céu, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder, a Ele todo o domínio, a Ele toda a majestade. O que vamos fazer? O que vamos dizer disso tudo? Os mormons, por exemplo, né? A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, o fundador, eu não lembro o nome dele agora, mas isso pouco importa, o fundador da Igreja dos Mormons, ele recebeu uma revelação de um novo evangelho, tábulas, e aí se fundamenta toda a doutrina mormon dos mormons nessas tábuas de Mórmon, que foram traduzidos e que se formou o livro de Mormons, onde tem o livro das almas, o livro de não sei o que lá. Então é impossível. Você que é católico, é impossível você estudar a Bíblia com alguém que é protestante. Porque a nossa fé não condiz. E eu quero dizer algo aqui muito sério e que eu posso ser criticado, mas eu vou dizer. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 21, se eu não estou enganado, de Lucas, do capítulo 5 em diante, Jesus disse que muitos viriam em seu nome. Muitos viriam em seu nome. Muitos. E iriam anunciar, dizendo, olha, ele está próximo de voltar, ele está ali, sou eu o Messias. E Jesus disse, cuidado, para que vocês não sejam enganados. Então, meus amados irmãos, eu queria somente fazer esta reflexão com vocês e responder a esse irmão que pediu a minha opinião, se era possível estudar a Bíblia com um protestante. É impossível, meu irmão. Nós, por exemplo, batizamos crianças e os protestantes, na maioria deles, apresentam, cumprindo uma lei que é judaica, de apresentação dos meninos no templo com 8 dias de nascido para ser circuncidado e a mãe ser purificada do sangue do parto. É impossível, impossível. Então o que eu tenho a dizer a você é, não se deixe enganar. Jesus disse que muitos virão vestidos
de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, procurando as ovelhas do rebanho de Cristo para devorá-las. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, disse: cuidado, porque chegará tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina e ajuntarão para si mestres que anunciarão fábulas, doutrinas humanas, e ele chega a dizer até doutrinas diabólicas. Portanto, fica aqui a minha exortação para você que me perguntou e para qualquer outro que tenha essa dúvida, que tenha esse desejo de estudar a Sagrada Escritura com alguém que é protestante. É incompatível. Assim como o óleo derramado em um copo com água, ele não vai nunca ele irá se misturar com a água. É incompatível que a doutrina católica se misture com as doutrinas protestantes. Porque se você parar para estudar, você vai ver que toda doutrina protestante tem o princípio em uma heresia que a igreja combateu no início do cristianismo. Deus abençoe você, fica na paz. Se você não é inscrito, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, coloca lá, receber todas as notificações para que você possa receber todas as notificações desse canal que tem o desejo de levar você a uma intimidade maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, fica na paz.